Sabe aquela ideia da mão invisível do mercado que supostamente organiza tudo e gera o melhor resultado? Pois é, nem sempre ela funciona tão perfeitamente. Mas e quando ela falha? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. As falhas, os soluços do mercado, que fazem com que ele sozinho nem sempre entregue o melhor para a sociedade como um todo. Por que será que governos costumam taxar cigarros, mas não subsídios para vacinas? A resposta para isso está num conceito fundamental da economia. Um conceito que ajuda a gente a entender as regras do jogo no nosso dia a dia e que mostra aquele exato momento em que o interesse individual de cada um, quando somado, acaba prejudicando o grupo todo. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o que são essas tais falhas de mercado. Depois, mergulhamos em três tipos principais: as externalidades, os bens públicos e a assimetria de informação. E claro, no final, a gente vê como se tenta consertar a situação. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é exatamente uma falha de mercado? Quando é que a gente pode olhar e dizer, opa, aqui a mão invisível errou o alvo? A melhor forma de pensar nisso é imaginar um congestionamento. Pensa bem, cada motorista individualmente está tomando a decisão mais racional para chegar em casa rápido. Só que o resultado final é um engarrafamento monstruoso que atrasa todo mundo. Essa é a essência da falha de mercado. É quando a soma das decisões individuais lógicas resulta num final ruim para o coletivo. Certo, agora vamos entrar no nosso primeiro soluço do mercado, aqueles efeitos colaterais de uma atividade econômica que o preço na etiqueta simplesmente não reflete. Em outras palavras, a conta não fecha. Alguém que não teve nada a ver com a negociação acaba pagando parte do custo ou recebendo um benefício de graça. O preço que a gente vê no produto simplesmente não conta a história completa do impacto que aquela transação teve. E aqui vem o mais curioso: tanto os efeitos colaterais ruins, como a poluição, quanto os bons, como a imunidade de rebanho de uma vacina, são considerados falhas de mercado. Mas por quê? Porque nos dois casos, o mercado, sozinho, produz a quantidade errada das coisas. Ele acaba produzindo poluição demais e vacinas de menos, justamente porque os preços não estão contando a história toda. Tá, então se o mercado está errando a mão, como a gente conserta isso? A economia nos oferece basicamente dois caminhos para tentar, digamos, trazer para dentro da conta esses custos e benefícios que ficaram de fora. E aqui a gente vê a grande escolha. Ou as pessoas resolvem entre si, através da negociação, ou o Estado intervém para ajustar os preços. A solução estatal mais famosa é o imposto que força o poluidor a pagar pelo dano que causa. Pensa nos impostos sobre cigarros, os chamados impostos do pecado, ou numa taxa sobre a emissão de carbono. Vamos em frente. Agora a gente vai analisar as falhas que surgem não de um efeito colateral, mas da própria natureza de alguns bens, especialmente quando eles são compartilhados por todo mundo. Para a gente entender isso, vamos organizar tudo nesse quadro. É só fazer duas perguntas. Primeira, na vertical: o uso de uma pessoa atrapalha o uso de outra? Se sim, o bem é rival. Segunda, na horizontal: é fácil impedir alguém de usar? Se não, ele é não excludente. Cruzando isso, temos 4 tipos de bens, mas nosso foco agora está nos dois da direita, os não excludentes, os recursos comuns e os bens públicos. É aí que o mercado costuma tropeçar. Pensa na defesa nacional ou na iluminação da sua rua. É impossível excluir alguém desses benefícios. E o fato de uma pessoa estar protegida ou usando a rua iluminada não diminui em nada o benefício para as outras. Isso cria um problema gigantesco para o mercado privado. Esse é o famoso problema do carona. Imagina que uma empresa privada instale postes de luz numa rua. Como ela vai cobrar de todo mundo que passa por ali? Ninguém vai ter incentivo para pagar voluntariamente, né? O resultado é que a empresa não consegue cobrir os custos. É por isso que, geralmente, quem oferece os bens públicos é o governo, financiando tudo com impostos. Agora, e os recursos comuns? Pensa nos peixes no oceano. É muito difícil impedir os barcos de pescar, ou seja, é não excludente. Mas, e aqui está o pulo do gato: cada peixe que um barco pega é um peixe a menos para os outros. Ele é rival. O ponto crucial aqui é que quando o recurso é compartilhado, mas é limitado, o interesse individual de cada um pode levar à destruição total desse recurso. Isso é conhecido como a tragédia dos comuns. Imagina um pasto aberto a todos os fazendeiros. Cada um, pensando só no seu próprio interesse, vai querer colocar mais e mais gado para pastar. O resultado? A grama acaba para todo mundo. É uma falha de mercado clássica, que está diretamente ligada à falta de direitos de propriedade bem definidos. Bom,
Vamos para a nossa última grande falha de mercado. Ela acontece quando, numa negociação, uma das partes sabe muito, mas muito mais do que a outra. O exemplo clássico é o mercado de carros usados. O vendedor sabe todo o histórico do carro, mas quem compra não sabe de nada. Essa desconfiança faz com que os compradores não queiram pagar um preço justo por um carro que pode ser bom por medo de estar levando um abacaxi. E o que acontece? Os donos dos carros bons desistem de vender e o mercado acaba ficando cheio de carros problemáticos. Essa falha se manifesta de duas formas. A primeira é a seleção adversa, que acontece antes do negócio ser fechado por causa de uma informação escondida. Por exemplo, as pessoas com mais chance de ficarem doentes são as que mais procuram um plano de saúde. A segunda é o risco moral, que acontece depois do contrato assinado, por causa de uma ação escondida. Alguém que tem seguro total no carro pode acabar dirigindo de forma mais imprudente, afinal, o seguro cobre. Agora, vamos amarrar tudo isso e ver como esses conceitos que parecem meio teóricos, na verdade, explicam muitas das políticas que a gente vê no mundo real. O interessante é que para cada tipo de falha, existe meio que um kit de ferramentas de correção. Para externalidades, se usa impostos ou subsídios. Para bens públicos, o governo entra em cena. Para recursos comuns, se cria regras como cotas de pesca e regulações. E para falta de informação? A solução é exigir transparência, como nos rótulos de alimentos. O segredo é sempre diagnosticar o problema certo para aplicar a ferramenta certa. Isso tudo nos deixa com a grande questão, não é? Como decidir quando um soluço do mercado é grande o suficiente para precisar de uma intervenção? E, talvez mais importante, como saber se a solução não vai acabar sendo pior que o problema? Esse é o debate central que governos e sociedades enfrentam todos os dias. E agora temos as ferramentas para pensar sobre isso de forma muito mais clara.